Olá, queridos e queridas, é sempre bom a gente explicar essa relação aí dos efeitos colaterais da medicação e os sintomas da ansiedade. É preciso que as pessoas compreendam cada vez mais qual que é esse mecanismo da ansiedade. Quando você toma uma medicação, um anti-ansiolítico, um antidepressivo, ele é indicado para tratamento da ansiedade, mas a gente sabe, como eu sempre afirmo aqui, que eles não curam a ansiedade, né? Eles podem aliviar os sintomas para algumas pessoas, porque eles não foram desenvolvidos com esse fim. Eles foram descobertos acidentalmente para ser usados no tratamento da ansiedade e da depressão. Então, você pode estar tomando medicação, se você acha que funciona para você, se o seu médico receitou, e você está acompanhando, monitorando se os sintomas estão diminuindo ou não. Para algumas pessoas ele pode aliviar, né? Tem pessoas que às vezes tomam uma dose ou outra e tem um certo alívio. Mas é preciso entender que os sintomas da ansiedade, eles podem aparecer também como efeitos colaterais dos medicamentos. Então, muitos medicamentos têm ali na própria bula dizendo, efeito colateral, sintomas da ansiedade, né? Porque eles vão aparecer e eles vão trazer o quê? Um estresse para o seu organismo, né? Quando você toma uma medicação, ele vai impactar o seu corpo, porque o medicamento ele não tem a capacidade de atuar num ponto específico do cérebro, né? Muitas vezes a indústria farmacêutica vende isso, mas isso não acontece. O medicamento ele vai impactar seu corpo todo. Quando você toma, ele vai para várias áreas do cérebro, ele não vai para uma área específica só. Ele não tem essa tecnologia, ainda não tem, né? E aí você tem um estresse no seu corpo quando você toma aquele medicamento, né? Você toma tem aquele impacto porque há uma dosagem ali que vai interferir nos seus neurotransmissores mesmo. E isso traz um estresse para o corpo. Esse estresse pode trazer sintomas da ansiedade, né? Como náusea, vômito, sensação de tontura, desequilíbrio, desmaio, dores musculares, uma série de outros sintomas que são da ansiedade, né? Então, uma coisa são os efeitos colaterais dos medicamentos como sintomas da ansiedade. Outra coisa é você entender que os sintomas da ansiedade aparecem porque há um comportamento ansioso, né? Você muitas vezes, quando você olha na sua história de vida, lá desde a sua infância, passando pela adolescência até a fase adulta, você começa a perceber que você era uma pessoa mais preocupada, mais tensa, não é? Você queria antecipar todos os seus compromissos, você queria estar sempre na frente, você muitas vezes acumulava tarefas, você gostava de fazer coisas mais rápido, você não tem muita paciência para esperar as coisas acontecerem, né? Eu acho que até mesmo comida, né? Não, quero que frita logo, você come até comida quente, por falta de paciência, esperar esfriar um pouquinho, né? Eu às vezes faço isso, porque a fome acontece, né? Então você começa a ver que desde muito tempo, esse comportamento ansioso, ele gerava ansiedade em você antes. Só que como você não era muito intenso, você passava batido, você falava assim, uma dorzinha aqui, uma dor de cabeça, uma tontura, mas já passou, pronto. Agora, quando você tem crises fortes de ansiedade, sintomas de ansiedade mais fortes, aí você começa a se preocupar e você começa a não entender, você, por que eu estou sentindo isso tão pesado? E aí, que eu sempre falo nas lives, no canal aqui, desse mecanismo da ansiedade. Por que isso acontece? Por que realmente você tem os sintomas da ansiedade? Então você pode ter sintomas da ansiedade causados por efeitos colaterais do medicamento e por um comportamento ansioso que sempre esteve presente com você. Muitas vezes o fato de você ter um efeito colateral do medicamento e ter sintomas de ansiedade não significa que você tem um comportamento ansioso, né? Significa que você estava num processo de ansiedade, algum estresse que você passou, você tomou um medicamento e veio mais sintomas. Mas aí na psicoterapia, por isso que eu sempre falo, você pode mandar para mim em direct aqui no Instagram, Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail, contato@pauloantonioalmeida.com.br, ou na descrição do vídeo você tem aí um WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo, para agendar uma sessão online. Na sessão de psicoterapia, nós vamos identificar as raízes da sua ansiedade. Se você teve sempre um comportamento ansioso ou não, se você está passando por um estresse, que isso dificulta você ficar mais tranquilo, ou se de repente foi desencadeado por um medicamento que você tomou, né? A gente pode fazer esse diagnóstico diferencial.
É importante saber isso, por quê? Porque você vai ter o tratamento adequado para isso. Se for um comportamento ansioso, nós vamos trabalhar a mudança desse comportamento. Você ficar mais tranquilo, você parar de catastrofizar, de dramatizar, né? Porque as pessoas ansiosas, geralmente elas têm uma dramatização muito grande sobre os problemas. Para elas, assim, é o fim do mundo tudo, né? Um lenço caiu, parece que foi assim um terremoto na China, né? Ou no Japão. Então, esse comportamento mais ansioso, essa preocupação excessiva, ela é uma grande causa da ansiedade. Se foi um medicamento que você tomou, vamos descobrir por que você tomou esse medicamento e quais são os efeitos colaterais dele. E aí, vamos estar tratando isso especificamente. E se foi algum estresse que você passou momentâneo, também vamos descobrir. Descobrindo, você vai engajar no tratamento mais adequado, né? Para mudar suas crenças, seus pensamentos, aprender a relaxar, aprender a meditar. E aí, estando mais claro o diagnóstico diferencial, dá para você engajar no tratamento. Mas é muito importante você entender isso, né? Que o comportamento ansioso causa ansiedade, causa os sintomas de ansiedade. Agora, se sentir ansioso, necessariamente não significa que vai causar o sintoma. Né? Dependendo do grau que você se sente e depende de como que você tem esse comportamento mais ansioso. Então, entender a sua história de vida, entender como você lida com os obstáculos, com os desafios, com os conflitos, vai fazer com que você engaje no tratamento mais adequado, praticando aqui as meditações guiadas do canal, os exercícios de relaxamento, você mudar o seu mindset, a sua mentalidade, isso tudo vai fazer com que você compreenda, inclusive, se você está tendo sintomas pelos efeitos colaterais dos medicamentos. E aí, como eu sempre falo aqui, os medicamentos não curam a ansiedade, você pode tratar a ansiedade sem medicamentos, sem problema nenhum. Vários artigos científicos já demonstram isso, a gente na prática sabe que isso pode acontecer sim. Porque você primeiro precisa entender o que gera esses sintomas, por que a emoção ela traz tanto efeito colateral, tanto sintoma, né? Porque também você entendendo esse impacto emocional, eu acho que um exemplo muito claro você está, por exemplo, dirigindo um carro na estrada e alguém bate no seu carro. Você leva aquele susto, né? Aquele estresse, aquele grande susto, né? Um grande impacto no seu corpo. Aquilo ali gerou para você uma ansiedade, né? Você ficou mais preocupado, mas o que eu vou fazer? Eu vou brigar com o motorista, eu vou me defender, eu vou ver se está acontecendo alguma coisa com o passageiro, ou se eu estou com algum ferimento. Quando você está vivendo essa situação momentânea, você pode ter sintomas da ansiedade, né? Desde dores de cabeça até náuseas, desmaios e outros tantos aí, e pensamentos mais negativos também. Agora, isso pode ser naquele momento. Você antes não tinha um comportamento ansioso, né? E aquilo ali gerou um impacto no seu cérebro do ponto de vista de tensão emocional. Essa tensão emocional ativa a amígdala, que é o centro do medo, e a amígdala vai gerar uma comunicação para o hipotálamo e ele vai começar a produzir hormônios de estresse. Isso precisa estar muito claro, né? Porque as pessoas têm dúvidas por que os sintomas acontecem. Porque quando a amígdala, que é o centro do medo, aciona o hipotálamo para produzir hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, esses hormônios vão para a corrente sanguínea. E eles ficam em excesso no corpo. Esses hormônios na corrente sanguínea é que vão gerar todos os sintomas da ansiedade. Então, é fundamental entender esse mecanismo para que você possa engajar no tratamento e cada vez se curar dos sintomas da ansiedade. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. É um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui também, compartilha no grupo de amigos, de WhatsApp, do Facebook, da família, para a gente ajudar mais o canal a crescer e ajudar mais pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.